Abençoados, estou de volta aí com mais um estudo e geralmente eu faço estudo e os abençoados me pedem estudos de coisas cotidianas que eles olham na rede social aí e falam: abençoados, eu ouvi uma coisa assim, me explica melhor isso, aquilo é assim mesmo. E nesses início de mês aí está correndo outro assunto referente a isso, a qual eu farei vim falar um pouco sobre isso aqui. Então, dizem que um abençoado aí está ensinando que nós não somos espírito revestido de carne. Nós somos carne. Nós não somos espírito revestido de carne. Tá entendendo? Nós somos carne. Homem carnal. Amém? Somos homem carnal porque temos esse corpo de carne semelhante a qualquer outro. Mas nós, como consciência, somos um espírito revestido nesse corpo de carne. Amém? Mas um abençoado aí diz que não. O título desse estudo aqui o tema é: sim, somos espíritos encarnados. Eu não botei sim, somos espíritos revestidos de carne, porque um outro irmão já fez. Eu não vou imitar o irmão. Então mudei o título e botei sim, somos espíritos encarnados. O irmão postou na minha frente, mas ele fala da mesma coisa, esse irmão aí. Sim, somos espíritos revestidos de carne. Amém, amados? Então tem que se ter cuidado muito no que se dizem por aí. Tem que se basear nas escrituras. Paulo já falou: se alguém vier pregar um outro evangelho diferente do que temos proposto, Paulo, qual é o evangelho que ele propõe? Era o evangelho da graça de Deus, que recebeu do próprio Cristo glorificado. Então tem que se basear nele. Então nós que fala que somos cristãos, temos que se basear em Cristo. Amém, amados? Então, João, ele diz assim, em 1 João 4, ele diz o seguinte aqui, vamos lá. Amados, 1 João 4, ele diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. João está falando naquela época dele, mas hoje em dia não é diferente. Hoje tem se levantado também muitos. Não chamam de profeta porque hoje vivemos no tempo da graça, não há profetas. Mas se levanta muito pregador hoje em dia, ensinando coisas que não condizem com o que o Cristo ensinou, revelou a Paulo. Não condizem com o evangelho do Cristo. Então, João está falando aqui: provai se os espíritos que falam certas coisas são de Deus. Esse espírito aqui não está falando no espírito, o ser, mas no espírito da intenção do ser. Por exemplo, o que uma pessoa está falando sobre a palavra de Deus. Provai se aquilo ali é realmente de Deus. E como nós provamos isso? Abençoados? Provamos nas escrituras. É só ir nas escrituras que nós vamos provar se aquilo ali é verdade ou não. Então, nós vamos aqui em Jó 38 para ver o que o Criador Yahweh estava tendo um diálogo com Jó, e vamos ver qual era esse diálogo entre
Iau, o Criador, e Jó. Jó 38:4. Eu vou pular nos versículos, tá? Presta atenção, abençoados. 4 diz: onde tu estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. 7. Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos jubilavam a estrela. Estou perguntando para o Jó, onde você estava? Jó, no corpo de carne, não recordava disso. Nós hoje entramos no corpo de carne, então não temos recordação da nossa vida espiritual. Porque entramos no corpo de pecado e de morte. Amém? Nós, nos dias de hoje, esse corpo já está condenado. Esse corpo já está condenado. Mas ainda é um corpo de pecado e de morte. Ele não se santificou. Porque a carne não se santifica. Então, se eu não sou um espírito, se eu sou corpo carne, se eu sou homem, carne, então o meu fim é o quê? Sepultura. Eu não posso ter esperança de esperar uma ressurreição quando eu morrer e ir para os lugares celestiais que Cristo disse que iria preparar para todos nós. Será que Cristo mentiu? E Jó, e o Criador está falando para Jó: onde você estava quando preparava, fundava a terra, preparava todas as coisas? Quando os filhos da alva significa a primeira estrela, quando os primeiros filhos juntos cantavam alegres, jubilando em festa, enquanto o Criador preparava todas as coisas. E Jó não se lembra, porque estava no corpo de carne, como nós não nos lembramos também. Mas o Criador diz, no 21, de certo que tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Quando o Criador fala que já eras nascido e grande o número dos seus dias, não está falando do corpo de carne de Jó. Eu, o irmão André, tenho 50 anos. Mas o eu verdadeiro, espiritual, eu estava lá, junto com vocês, meus irmãos. Jubilando, alegrando, cantando, festejando, quando o Criador estava preparando todas as coisas. Cada um vem no seu certo tempo para a terra. Gerações passadas vieram e vai vindo, vai vindo. Lá no céu não existe uma fábrica de espíritos que o Criador fica fazendo espírito. Não, todos nós já estávamos lá. Ele diz aqui, quando as estrelas da alva, os primeiros filhos, usou a estrela da alva como uma referência da primeira estrela da alva, Vênus, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, festejavam. De certo que tu sabes, Jó, porque já eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. Está falando sobre o espírito de Jó. Jó em espírito é grande o número dos dias. O irmão André em carne tem 50 anos, mas em espírito já nasci desde antes da fundação do mundo. Amém, amados? Então sim, somos espírito revestido de carne. Dizer não ser espírito revestido de carne é dizer que Iau Deus mentiu para Jó. Iau é mentiroso? Ele mentiu para Jó? Cristo é mentiroso? Todas as coisas que ele falou que faria,
foi mentira dele, que lá no dia do juízo, os mortos ressuscitariam primeiro e depois os vivos. Bom, se não tem espírito, ninguém ressuscitou. Carne não ressuscita. Carne não pode, a matéria, entrar no reino do céu. Amém? Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala a respeito desse assunto. Bom, se não temos espírito, então não há ressurreição. Se não há ressurreição, todas as coisas que Cristo disse que faria, assim como o Criador, está mentindo. Mas será que o Criador Yahweh é mentiroso? Será que o Cristo é mentiroso? Então Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, e ele fala a respeito. Mas, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que é que alguns andam a dizer que não há ressurreição dos mortos? Mas se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, ressuscitou da morte, porque há alguns de vocês que andam dizendo que não há ressurreição dos mortos? Por quê? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo ainda está morto. Se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil e a nossa fé em Deus é em vão. Abençoados, se não somos espírito, então somos carne, e carne não ressuscita. Amém? É isso que Paulo estava alertando. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a vossa fé é inútil e vocês ainda estão sob condenação por causa dos vossos pecados. Para que Cristo veio? Para ressuscitar nos últimos dias deles, e libertar aqueles que estavam dormindo na sepultura. Primeiro, ressuscitar aqueles que eram dele, aqueles que eram destinados à salvação, aqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Ressuscitar, porque quando a pessoa dormia antes de Cristo, morria antes de Cristo, dormiam. Depois do dia do julgamento, então eles não dormem mais, ressuscitaram para Cristo, ressuscitaram para Deus. Aqueles que eram destinados à salvação, aqueles que eram predestinados desde a fundação do mundo, aqueles que tinham o Espírito de Deus, ressuscitaram para Deus. Mas se não temos Espírito, somos carne, então é em vão essa pregação. Então Cristo morreu, ninguém ressuscitou. Então Paulo fala, o pecado de vocês continua. Amém? Nesse caso, todos quantos morreram crendo em Cristo estão perdidos. Todos aqueles que morreram tendo a esperança de que quando ele vier, naquela época, hoje ele já veio, ele vai nos libertar dos mortos. Então Paulo está falando, todos aqueles que morreram depois de Paulo, está falando na época dele, crendo em Cristo, estão perdidos, porque se Cristo não ressuscitou, ele não tem poder de ressuscitar ninguém. Se ele não tem espírito, não pode ressuscitar. E a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo é unicamente baseada para esta vida,
nós somos as pessoas mais miseráveis e infelizes do mundo. É o que Paulo continua dizendo. Abençoados, vou dizer para vocês, sim, somos espíritos encarnados. Sim, somos espírito revestido de carne. E sim, não somos o que vemos no espelho. Várias vezes eu disse isso. Você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é o seu invólucro, a sua roupagem. Mas o que está dentro de você, dentro dessa roupagem, dentro de que você vê no espelho, aquele é você. É o espírito. Quando essa roupagem morrer, quando essa roupagem for para o pó da terra, você vai ressuscitar desse corpo de morte e ressuscitar para Deus. Estão me entendendo? Não vou usar de muitas palavras, não vou usar de muitos versículos bíblicos, porque argumento é que não falta para provar que sim somos espírito. O próprio Deus diz: façamos um homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que imagem? Imagem carnal? Deus é carne? Deus é espírito. Então ele fez o espírito para habitar naquele corpo carnal. Amém, abençoados? Então, fujam dessas falácias religiosas que contradizem a palavra de Ausch. Se baseiem no que está escrito na Escritura, nos livros históricos, no Evangelho. Se baseiem, porque é dali que nós tiramos todas as nossas dúvidas e é dali que aprendemos todas as coisas. Amém? Não viajem todos os ventos de doutrina que estão por aí. Amém? Se baseiem na graça de Deus. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.